E hoje nós vamos continuar numa temática frequente aqui nesse canal, que é falar da coisa mais importante que talvez a gente tenha para falar, que é mudança climática, é como a atividade do homem está mudando o clima e quais as consequências que isso vai ter para a nossa vida e para a vida dos outros organismos no planeta, tá bom? Então, o que saiu nesse final de ano e o que motivou bastante discussão nesse final de ano foi um relatório do Copérnicos, que é o Centro Europeu de Pesquisa Climática, de pesquisa de várias coisas, dentre essas coisas do clima. E o que o Copérnicos lançou é aquilo que a gente já tinha previsto ao longo do ano. Então, se você não viu as nossas outras lives que aconteceram ao longo do ano falando de mudança climática, você vai perceber agora um dado extremamente assustador, que é que nos últimos 150 anos, dos últimos 150 anos, que é quando a gente começou a medir com equipamentos a temperatura do planeta, nós tivemos o ano mais quente da história, tá? Da história medida nos últimos 150 anos, beleza? Por que que isso é assustador? Porque essa tendência de subida de temperatura, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, não demonstra, não parece que vai diminuir. Então, apesar desse ter sido o ano mais quente da história, a gente consegue ver aqui dois tipos de dado que eu já vou explicar. Provavelmente esse vai ser o ano mais frio dos próximos 10 anos, a não ser que a gente faça alguma coisa. Então, no gráfico da esquerda aqui, o que nós conseguimos perceber e o que nós conseguimos ver é esse aumento da temperatura em médias de 5 anos. Então nós temos aqui, ó, eu vou me tirar da tela, vou me colocar mais aqui para o cantinho, no cantinho superior. Nós temos 1850, que é quando a gente tem o começo dessas medidas sistemáticas de temperatura, e nós vamos ter esses picos, essas variações nessas médias calculadas a cada 5 anos. Então o que a gente consegue perceber é que essa temperatura ela vem estável, ela vai cair aqui no começo do século XX, isso começa a aumentar e aí a partir da década de 70, da década de 80, o que nós conseguimos ver nesse gráfico é uma subida praticamente reta dessa média de temperatura dos últimos 5 anos, tá bom? Por outro lado, o gráfico aqui do outro lado mostra da década de 70 agora, ano a ano, que o ano de 2023 foi o ano mais quente da história medida nos últimos 150 anos. Então o que a gente consegue perceber aqui é que isso é um crescimento praticamente linear. Eu vou colocar o meu mouse aqui, ó. Se a gente fizer uma regressão linear desses dados, é possível fazer essa regressão linear dos dados, a gente consegue perceber esse aumento da temperatura, tá? Outro dado importante que a gente consegue dizer e afirmar é que metade de todo o carbono que o ser humano jogou na atmosfera aconteceu dos anos 90 para cá. Então, nós estamos jogando cada vez mais carbono na atmosfera, beleza? Então, é um consenso científico para todos os grandes pesquisadores do mundo e para todos os grandes centros de pesquisas do mundo a influência antrópica nesse aumento de temperatura. Então, a temperatura do planeta, em média, está aumentando, tá bom? O que a gente chegou, a barreira que a gente conseguiu medir, que o Copérnicos coloca agora, é que nós estamos chegando numa marca que é emblemática, que é a marca de 1,5 graus, que se vocês pegarem essa linha aqui, ó, que é a marca de 1,5 graus acima do que era medido na era pré-industrial. Então, se a gente chegar aqui em 1850, que é a referência de medida, a gente tem a linha que nós convencionamos traçar, que é o zero, que é a linha pré-industrial, que está aqui nesse gráfico, e aqui a gente está chegando àquela marca, as marcas fatídicas que a gente fala de aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius, tá bom? O que pode acontecer e o que está acontecendo que a gente já mediu e a gente consegue perceber. O que a gente já mediu, que a gente consegue perceber, que os modelos diziam que ia acontecer desde a década de 80. Então,
desde as décadas de 70, quando os primeiros modelos foram feitos, é que esse aumento de temperatura vai ter dois efeitos principais. O primeiro efeito é o derretimento do gelo permanente que a gente tinha no planeta e o aumento do nível do mar, e a gente consegue perceber isso acontecendo em vários lugares. Países na Polinésia que vão desaparecer, por exemplo, já estão tendo esse problema. A água já está invadindo cada vez mais as costas. A gente já falou lá no 3 Elementos sobre gentrificação climática, por exemplo. E a segunda coisa que vai acontecer, cada vez com mais frequência, é o que a gente chama de a ocorrência de eventos extremos. Então, a ocorrência de grandes secas, a ocorrência de grandes chuvas, a ocorrência desses eventos que são cada vez mais extremos, ou seja, já chovia muito em janeiro, vai chover cada vez mais com uma frequência cada vez maior. E isso é perceptível, isso a gente consegue ver acontecendo. Isso está acontecendo agora no Rio, no estado, no Sudeste brasileiro. Em especial, a gente consegue ver na mídia isso acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo. São Paulo voltou até alagamento. A gente pode colocar isso também um pouquinho na conta do prefeito maravilhoso que os paulistas elegeram, mas a gente também pode colocar em volumes de chuva cada vez mais altos e nunca medidos na história. Belo Horizonte, a mesma coisa. E isso alternado com períodos de secas cada vez mais sérias também, tá bom? Maravilha, excelente. Só que tem um problema. Tem um problema, Emílio. Vocês, climatologistas, vocês, biólogos, vocês, pessoas que falam sobre mudança climática, não têm a menor ideia do que estão falando. Porque a Helena está lá na Terra do Fim, a Helena está lá na Finlândia e está fazendo menos 20. O norte da Finlândia bateu menos 46. No Canadá, está fazendo muito frio. E agora, Sherlock Holmes, o que você pode dizer sobre isso? Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é que, e isso que é o assustador, é que a média da temperatura global foi 1,5 graus mais alto, mesmo fazendo menos 46 na Finlândia. Mesmo fazendo menos 46 no Canadá. Então olha que absurdo. Mesmo com esse frio extremo em determinadas partes do planeta, fez 1,5 graus a mais de média de temperatura, tá? No planeta inteiro. Então olha só. Apesar de muito frio, o que está acontecendo é que a média da temperatura está alta. Então, realmente, está nevando muito. Realmente, está fazendo um frio extremo nesses lugares. Mas, ainda assim, a média da temperatura foi mais alta, tá? Qual é a explicação do porquê? E aqui a gente entende como ciência funciona. Está fazendo tanto frio nesses lugares. Então, por que o frio está sendo tão extremo? E aí aqui escutem a explicação e daí depois a gente discute. Quando a gente pega o Círculo Polar Ártico, quando a gente pega a parte norte do planeta, o frio é mantido por um negócio que é conhecido como vórtex polar. Eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem. Então, por uma questão de temperatura do oceano e por uma questão de movimentação de ar do planeta, você tem uma barreira de ventos extremamente rápidos aqui no Polo Norte que mantém o ar frio preso aqui em cima, tá? Em alguns períodos, já medidos na história, esse vórtex, esse jato de ar, ele é alterado e essa massa de ar frio desce para os continentes. Então ela sai do Polo Norte e desce para os continentes. E a hora que isso acontece, você vai ter esse frio extremo acontecendo aqui nessa área. Lembrando, só tudo tem referência, esse gráfico aqui foi publicado pelo o Sistema Governamental de Clima norte-americano. Então o que você vai ter aqui é que esses ventos eles descem, você tem a quebra desse sistema de ventos e aí vai ficar realmente muito frio nessas áreas. Só para explicar como a ciência funciona. Perguntaram para os pesquisadores especialistas nesse vórtex polar
se isso acontecia em função das mudanças climáticas. E sabe qual foi a resposta dos pesquisadores? Não sei, tá? Então os pesquisadores ainda não podem afirmar que o vórtex polar e que a quebra do vórtex polar aconteceu por causa das mudanças climáticas. Mas o que os pesquisadores conseguem afirmar é que essa quebra do vórtex polar começou a ficar mais frequente do que ela acontecia antes. Então, olha que interessante. Olha como ciência funciona. Eu pergunto para o cara, é isso? Ele fala, não sei. Eu não posso afirmar isso. Mas uma coisa que a gente já percebeu é que essa frequência da quebra do vórtex polar tem acontecido cada vez mais. Diferente do que aconteceu no tempo medido, tá bom? Beleza? Então, realmente está frio nesses lugares. Realmente a gente está falando de mudança climática. E apesar do frio, a nossa temperatura média no planeta aumentou 1,5 grau. E isso está diretamente ligado a efeitos antrópicos. Apesar da gente saber que o planeta estava esquentando um pouquinho. Mas a nossa ação pós-industrial resultou num aceleramento desse processo. Ah, Emílio, qual vai ser o efeito dos vulcões que estão entrando em erupção agora? Isso pode alterar o clima? O que vai acontecer? A gente não tem muito o que saber, como saber. Então pode ser que sim, pode ser que altere o clima, pode ser que fique mais frio, pode ser que fique mais quente. A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer com esses efeitos. O que a gente sabe é que a nossa ação pode e é prejudicial. Você que assistiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e principalmente de deixar o seu comentário aqui embaixo.